Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da conclusão número 3. Já concluímos todas as questões e agora estamos lendo as conclusões, ok? Vamos lá então? Dizeis que desejais curar o vosso século de uma mania que ameaça invadir o mundo. Preferiríeis que o mundo fosse invadido pela incredulidade que procurais propagar? Não. É a ausência de toda crença que se deve atribuir o relaxamento dos laços de família e a maior parte das desordens que minam a sociedade? Demonstrando a existência e imortalidade da alma, o Espiritismo reaviva a fé no futuro, levanta os ânimos abatidos, faz suportar com resignação as vicissitudes da vida. Osaríeis chamar a isso de um mal? Duas doutrinas se confrontam, uma que nega o futuro, outra que o proclama e o prova. Uma que nada explica, outra que explica tudo, e que por isso mesmo se dirige à razão. Uma que é a sanção do egoísmo, outra que oferece base à justiça, à caridade e ao amor aos semelhantes. A primeira não mostra senão o presente e aniquila toda esperança. A segunda consola e torna evidente o vasto campo do futuro. Qual a mais perniciosa? Algumas pessoas, e dentre elas as mais incrédulas, se fazem apóstolos da fraternidade e do progresso. Mas a fraternidade pressupõe desinteresse, abnegação da personalidade. Onde há verdadeira fraternidade, o orgulho é uma anomalia. Com que direito impondes um sacrifício àquele a quem dizeis que, com a morte, tudo se acabará para ele? Que amanhã, talvez, ele não passe de velha máquina desmantelada e atirada fora? Que razão terá ele para impor a si mesmo uma privação qualquer? Não será mais natural que trate de viver o melhor possível durante os breves instantes que lhe concedeis? Daí o desejo de possuir muito para melhor gozar. Desse desejo nasce a inveja dos que possuem mais, e dessa inveja a vontade de apoderar-se do que os outros possuem. Não há mais que um passo. Que é que o detém? A lei? A lei, porém, não abrange todos os casos. Direis que é a consciência, o sentimento do dever. Mas em que baseais o sentimento do dever? Esse sentimento é compatível com a crença de que tudo se acaba com a vida? Com semelhante crença, uma única máxima racional, cada um por si. As ideias da fraternidade, de consciência, de dever, de humanidade e mesmo de progresso não passam de palavras vãs. Ó, vós que proclamais semelhantes doutrinas, não sabeis todo o mal que fazeis à sociedade, nem que quantos crimes assumis a responsabilidade. Mas por que estou falando de responsabilidade? Para quem duvida de tudo, tal coisa não existe, pois ele só rende homenagem à matéria. Bom, esse relato, nessa conclusão, nos fala sobre o materialismo. É esse o ponto. O materialista acredita que tudo se acaba. Então a morte passa a ser solução, em vez de ser uma consequência da vida. Imagine uma pessoa que está sofrendo de forma a, a não suportar mais as consequências da vida. Ela tem o desamor, a desventura financeira, não tem mais motivo para viver. Acredita então que morrendo vai resolver todos os seus problemas. Essa é a visão materialista. O Espiritismo vem nos revelar a imortalidade. Ele vem nos mostrar, através das comunicações dos espíritos, nas reuniões mediúnicas, que mantemos os nossos sentimentos e valores. E aqueles que desistem da vida e voltam ao mundo espiritual pela porta do suicídio acabam conquistando um segundo problema. Já tinham um problema que acreditavam insolúvel a ponto de perder a esperança de viver.
acreditando que a morte seria a melhor solução. E ao desencarnar, chega no plano espiritual com um novo problema, que é o remorso de ter desistido. Então, o materialismo, que na época, nós estamos falando de meados do século XIX, era muito propagado. A ciência não consegue identificar ou provar a existência dos espíritos, então não acredita na continuidade da vida. Mas nós sabemos, bem no íntimo, que vamos sobreviver ao corpo. Mesmo antes da doutrina espírita, nós já sabíamos disso, porque esperávamos o céu, o purgatório, para aqueles muito maus, o inferno. Lógico que nenhum de nós esperava o inferno, né? Nós acreditávamos bons, mas tínhamos a expectativa de algo além. O Espiritismo vem nos mostrar que esse algo além é uma vida muito parecida com a que temos hoje. Libertos do corpo, mas não da nossa personalidade e nem dos nossos sentimentos. Nós vamos continuar nossa jornada e vamos reencontrar pessoas que nos antecederam nessa viagem. A doutrina espírita abre as cortinas e mostra que a vida não tem oposição. Como foi dito a semana passada, o oposto de morte é nascimento e não vida. A vida não tem oposto. Nós fomos todos criados por Deus e vamos ter um período de imortalidade. Quer dizer, jamais vamos deixar de existir até atingirmos a perfeição. E também, quando chegarmos lá, vamos trabalhar com prepostos do Pai, como foi o Cristo que esteve entre nós há tantos anos. Pensemos nisso. A vida que Deus nos deu é uma oportunidade de aprendizado e evolução. Ela nunca termina. E as dificuldades que nós vivenciamos hoje, elas são consequências das nossas próprias escolhas. Então, que tenhamos a resignação necessária e a vontade de vencer. Deixemos de lado essa ideia de que a vida material é a mais importante. Porque gozar a vida hoje pode nos trazer prazer. Mas, quando nós deixamos de praticar a lei do amor, paramos de nos preocupar com aqueles que caminham ao nosso lado, deixamos de oferecer a nossa inteligência, o nosso esforço e até as nossas posses materiais em benefício daqueles que necessitam, nós estamos acumulando consequências para o futuro, para uma vida melhor, para uma vida futura. E esses resgates vão acontecer. É inevitável, pois Deus é justo. Então pensemos nisso. O materialismo, ele se baseia no fato de que é o corpo que vive. E o espiritismo se baseia no fato que é o espírito que vive através do corpo. Pensemos nisso. Qual dessas doutrinas nos consola mais? Qual delas nos traz mais esperança, que nos dá sempre uma nova oportunidade de recomeçar, reconstruir, de aprender com os erros e reconstruir uma jornada, como Jesus nos explicou na parábola do filho pródigo? O filho que abandona o pai, exige a herança e vive os gozos da vida, gasta todo o dinheiro. E quando está numa pior situação, ele decide que onde está é ainda pior do que fosse um mero empregado do seu pai. Então retorna. E ao retornar, ele é acolhido. Uma nova chance virá. É o filho querido que retorna ao seio da família e deseja resgatar os erros do passado. Essa é a doutrina espírita, que nos dá esse consolo, essa esperança de que nada está perdido e não tem fim. Sempre teremos uma nova chance, que pelo nosso próprio esforço nos levará a um padrão de felicidade. Muito obrigado, meus irmãos. Vamos fazer a nossa prece e a semana que vem ainda temos mais conclusões para ler, né? Será a conclusão número 4. Vamos agradecer a Deus? Nós vos agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de reflexão sobre a vida, sobre a vossa justiça, a vossa misericórdia, que nos concede o necessário a cada instante. Que fortalecidos tenhamos olhos para ver e a força de vontade de superar a nós mesmos, vencendo os obstáculos e nos tornando pessoas melhores. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.